Nós estamos nesse início de ano conversando e pensando a respeito de sabedoria, daquilo que nós precisamos para esse nosso tempo. Conversamos a respeito do tempo, do cuidado com a nossa vida, com a gestão das nossas emoções. Já falamos a respeito daquilo que Deus tem para nós nesse ano que está se iniciando. E nessa manhã eu quero falar sobre santidade, pois nesse ano nós precisamos, assim como em todos os anos da nossa jornada, pensar e refletir sobre santidade, e esse momento de início de ano é completamente providencial para nós. Então eu peço que você abra o seu texto comigo. Eu estou em 1 Tessalonicenses, ou você acesse aí no seu smartphone, na sua Bíblia digital, e procure o texto de 1 aos Tessalonicenses, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, lá no capítulo 4, eu leio do verso 1 até o verso 8. Ao final do culto, se tiver um tempinho, eu gostaria de dar um testemunho à igreja, de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e assim exaltar o nome do nosso Senhor. Lembrando que à noite teremos um momento de celebração da ceia. Estaremos todos juntos aqui à noite. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8. Diz assim o texto sagrado: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira de que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Sublinho o versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, permita que nessa manhã o Teu Espírito trabalhe em nós, visando a nossa santificação, a pureza da nossa vida, da nossa alma, a pureza do nosso corpo, a pureza da nossa língua, a pureza dos nossos pensamentos, a pureza do nosso culto, a fim de que tudo aquilo que fizermos seja para a honra e glória do Teu nome. Fale, ó Deus, ao nosso coração nesse início de ano. Nós precisamos das orientações que vêm da Tua Palavra, e que a Tua Palavra seja o guia, o norte para a nossa existência nesse ano. Nós pedimos que o Senhor nos guarde e nos proteja. Pedimos que o Senhor abençoe os enfermos, os desanimados, aqueles que estão desempregados, também aqueles que estão em viagem, ó Deus. Colocamos a nossa igreja, as nossas famílias e as nossas vidas diante do Senhor. Em oração nós colocamos, apresentamos e suplicamos. Em Jesus oramos. Amém. Amém. Vontade de Deus é a nossa santificação. É sempre muito bom refletir sobre santidade, é bom investir um tempo pensando e falando sobre santidade, porque, afinal de contas, esse tema não se esgota, porque o padrão de santidade é o nosso Senhor, e nós certamente precisamos nos espelhar nele para viver e ter uma vida santa. Todo cristão deveria pensar com mais cautela, com mais cuidado a respeito desse tema da santidade, uma vez que ele é extremamente relevante para a nossa caminhada. A santidade, eu diria que é um dos pré-requisitos mais comentados na Bíblia, daqueles que seguem a Deus ou daqueles que fazem parte do povo de Deus. A santidade, inclusive, é ou deveria ser uma das marcas do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Nós hoje começaremos a estudar a Levítico, Números, Deuteronômio, e nós aprendemos que em Levítico há
toada do texto, a ênfase do texto é falar a respeito da santidade de Deus e mostrar que o povo que adora Ele tem que ser um povo santo. A proposta de Deus sempre foi a santidade e Ele, o próprio Deus, com um padrão de santidade. É claro que quando nós olhamos a vida de outras pessoas, nós ficamos fazendo comparações e nessas comparações até julgamos que nós somos um pouco mais santo, menos santo do que as outras pessoas. Haja vista que Jesus conta para nós a história e aquela parábola do filho pródigo. Quem conhece? Conhece? Lembra-se do filho mais velho? A gente dá ênfase no filho novo. O filho novo, ele pega todas as riquezas do pai e vai gastar com as meretrizes dessa vida, vive de uma maneira dissoluta e irresponsável, mas o filho que fica, ao invés de ele se comparar com o pai, que é santo, ele se compara com o filho, com o seu irmão. Ele ainda diz, aquele teu filho. E ele se compara com o outro. E quando nós nos comparamos com o outro, em determinados momentos da nossa caminhada, a gente se sente um pouco mais santo, menos santo do que o outro. Ele fala o seguinte, há tanto tempo eu estou aqui na tua casa, há tanto tempo que eu estou trabalhando, eu não fugi, então logo eu sou um pouco mais santo do que aquele teu filho que saiu vivendo dissolutamente. Mas o padrão de Deus não é, ou não deveria ser, ficarmos olhando a vida alheia e comparando com a vida de outras pessoas, sendo que o padrão nosso é o Pai. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E é claro que de vez em quando a gente olha para algumas pessoas, a gente fala assim, estou melhor que ele. Mas quando você se depara também com uma pessoa que está num nível de santidade, de espiritualidade acima da sua, você fala assim, preciso caminhar bastante. Mas independente de qual estágio você esteja, o que eu quero falar é que nós precisamos olhar para o Senhor e entender que Deus é o padrão da nossa santidade e Ele é completamente santo e nós devemos adorá-lo na sua santidade, conforme o Salmo diz para nós, na beleza da sua santidade. E somente um Deus santo poderia exigir da nossa vida santidade. E ser santo é ser o quê? Separado. Literalmente é isso, separado das coisas dessa vida. E parece-me que os cristãos, inclusive a igreja evangélica no Brasil, está cada vez mais misturada com o mundo. E a gente fica falando o seguinte, será que esse povo ainda não entendeu que nós precisamos demonstrar ao mundo esse novo padrão, essa nova linguagem, um novo estilo de vida, e que a nossa vida nesse ano, que a nossa trajetória pessoal, familiar e também coletiva como igreja, mostre ao mundo, que as outras nações, que os outros povos olhem para nós e vejam que nós somos santos e estamos buscando cada vez mais a santidade. No Antigo Testamento, na construção do povo de Israel, o povo escolhido sempre foi lembrado desse padrão, sede santos, eu sou santo. As outras nações estão olhando para vocês, então vocês precisam ter santidade. E a santidade deveria ser o sinal distintivo das pessoas que amam e temem a Deus. Lá no trabalho, quer você queira ou não, conforme disse Billy Graham, está todo mundo lendo a sua vida. Talvez alguns não leem a Bíblia, mas eles estão olhando para a minha vida e para a sua vida e falando assim, será que essa pessoa é santa? Ou se esse discurso de santidade só cabe na igreja? Será que na forma como essa família administra as finanças, eles revelam a santidade? Será que na forma como essa família gerencia o cuidado com os filhos, será que eles mostram santidade? Será que essa igreja de fato é santa? E agora eu sei que vocês estão olhando para mim e falam, e você? Você acha que a sociedade não está olhando para mim e falando assim, dentre tantos pastores corruptos, safados, tem ou não tem? Tem ou não tem? Eles ficam olhando para mim, será que esse Jefferson aí, ele é santo, ou ele está buscando a santidade? Nós estamos na mira da sociedade, e eles estão olhando para nós, e esse deveria ser o rótulo que deveria estar sobre a nossa vida. Agora, fazendo uma análise desse texto, eu gostaria de mergulhar com os irmãos nele. Dá uma olhadinha lá no versículo 1 do capítulo 4, quando Paulo diz assim, finalmente. E às vezes as pessoas falam o seguinte, olha, tem alguns professores e pregadores, quando eles vão finalizar, eles falam finalmente e demora para acabar. E eu sou um desses.
Aprendi com Paulo. Ele fala finalmente no capítulo 4. Dá uma olhada no tamanho do capítulo 4. Depois tem o capítulo 5. Finalmente. Romanos, por exemplo, ele fala, portanto, no capítulo 12. E a gente fala assim, Paulo vai concluir. Capítulo 12, ele vai 12, 13, 14, 15 e 16. Então ele fala assim, finalmente, meus irmãos, eu rogo, eu exorto vocês no Senhor, vocês aprenderam, vocês receberam o Evangelho, vocês aprenderam como vocês devem viver e agradar a Deus, e nisso vocês estão progredindo, vocês estão fazendo isso, e eu espero que vocês continuem progredindo. Então a minha palavra nessa manhã é o seguinte, parabéns a você que decidiu ser cada vez mais santo em 2023, parabéns, mas agora o nosso estágio é de avançar, nós precisamos progredir nisso. O que Paulo está falando é o seguinte, olha, eu elogio, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, eu falo que vocês estão assim, de parabéns, vocês já aprenderam a forma como vocês devem viver, agora eu só peço, eu rogo, olha a expressão que ele usa, né? Eu rogo a Deus para que vocês continuem progredindo. É tão chato e é tão desagradável conviver com pessoas que estacionaram. Você conhece gente que estacionou na vida cristã? O sujeito puxa o freio de mão e fala assim, não quero aprender mais, para mim o que eu sei está bom. E no fundo ele se acha mesmo a pessoa mais santa da vida. Não vou vir aí no Conto das Mulheres não, viu? Eu já vi em tantos, não venha mais. Já sei tudo de EBD, já aprendi, já frequentei, não quero mais. Já fui tanto na igreja, não, tem que progredir, tem que avançar, tem que crescer. Não adianta você falar assim, eu já sou santo, porque a santidade inclusive vai mostrando que nós não somos tão santos como de fato gostaríamos. Quando você olha para Jesus, você fala assim, eu estou aquém do padrão de Deus. Quando você olha para as pessoas, você fala assim, nessa comparação com as pessoas, até que eu estou razoável. Mas quando você olha para Paulo, por exemplo, e eu fico constrangido olhando a vida, a história e o ministério de Paulo. Pedro, João, Timóteo, Tito, homens e mulheres, segundo o autor aos Hebreus, que esse mundo não era digno. Imagina num dia do nosso sepultamento, as pessoas chegarem ali e falar o seguinte, essa pessoa que está aqui é tão santa, que esse mundo pecaminoso não merecia ter essa pessoa andando aqui, porque ela era tão parecida com Jesus, tão igual a Jesus, tão santa como Jesus, e é isso que Paulo está colocando. Vamos buscar mais a santidade, vamos progredir cada vez mais. E aí Paulo fala uma expressão que eu gosto muito, porque vocês estão inteirados das instruções. E a gente pensa que as pessoas não aprenderam, é que elas não praticam aquilo que elas aprenderam, mas elas aprenderam. Todo mundo que passou numa igreja, um dia, 2 dias, 1 ano, já aprendeu como viver de acordo com o padrão de Deus, sim ou não? Eu chego na penitenciária, por exemplo, todo mundo que está lá fala, pastor, conheço a palavra. Aí você começa a ouvir os nomes, é tão interessante isso. Qual que é o seu nome? Aí você fala, esse nome é bíblico. Minha mãe é da igreja. Pastor, eu me arrependo. Eu temo a palavra, eu conheço a palavra. E a pergunta que eu fiz, por que vocês não vivem isso? Vocês estão inteirados, vocês sabem, e nós sabemos ou não? Sabemos como devemos viver para a honra e glória do nome do nosso Deus. Sabemos sim as instruções de como criar filhos, sabemos como gerenciar a igreja, claro que sabemos. Agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês estão inteirados, vocês já receberam as instruções, agora vocês precisam usar todas as instruções para que a vida de vocês sejam de fato relevantes com a marca da santidade. Cheguei para o meu mecânico e falei assim, olha, o meu carro está com esse probleminha aqui, ó. Chega na temperatura de 90 graus, ele não está abrindo aí a válvula do termostato. Ele falou assim, você olhou no manual? Quebrou minhas pernas. Como assim? Você fez revisão no outro lugar? E ele colocou um aditivo que não é do seu carro. Logo, esse aditivo é mais grosso e não sei o que. Ele falou, só
colocar o produto certo que está lá no manual. Aí ele falou: pastor, tem lá uma lista de instruções, óleo, fluido de freio, não é qualquer um não, para cada carro tem um específico. Falei: boa ilustração. Nós conhecemos o manual, deixamos o manual na estante. Eu gosto de Spurgeon quando ele dizia assim lá na Inglaterra: a Bíblia de vocês tem tanto pó que dá para escrever assim na capa: condenação. A nossa lista de instruções está lá parada, estagnada. E a gente lança a campanha de ler a Bíblia toda em 2023 e tem muita gente que não está nem aí. Agora, todas as instruções que nós precisamos para 2023 e para toda a jornada da nossa vida está na onde? Na palavra de Deus. E Paulo está falando o seguinte: olha, vocês estão inteirados, vocês sabem, vocês conhecem. E tudo isso que nós falamos da parte do Senhor Jesus. Isso é interessante. Paulo está falando o seguinte: olha, não é a minha palavra. Tudo aquilo que nós estamos falando, nós recebemos da parte do Senhor Jesus. E o bom obreiro é aquele que fala das coisas da parte de Deus. Que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É revelação de Deus. O próprio Espírito estava falando por meio da vida de Paulo. E aí Paulo começa a relatar para nós qual que é a vontade de Deus. E é tão interessante, não sei vocês, mas acompanhando às vezes nas redes sociais, você vê tanta gente fazendo campanha, buscando entender, entre aspas, a vontade de Deus. Faz jejum, vai conversar com o pastor, com a pastora, com a missionária, com a profetisa, fica fazendo 1000 coisas, vai no monte, vai lá para Israel, ser batizado lá para entender a vontade de Deus. E algumas coisas da vontade de Deus para a nossa vida específica, nós precisamos sim buscar orientação, mas outras nós já temos revelado. Paulo, escrevendo aos Romanos, por exemplo, no capítulo 12, vai dizer que a vontade de Deus é que nós apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então o nosso culto é da vontade de Deus. Deus deseja que todos nós prestemos culto a Ele. E aí nós não precisamos fazer orações perguntando a Deus qual é a vontade de Deus. Por exemplo, chega domingo de manhã, você está com aquele soninho, seu celular desperta, aí você coloca o soneca 1. Vocês dão risada porque eu sei o que acontece. Aí você fala assim: mais 10 minutos. Quando é do trabalho, a gente faz o quê? Pula da cama. Aí você fala assim: eu vou orar para saber se Deus quer que eu vá para a igreja. Preciso orar para isso? Eu estava com uma nenezinha bem bonita no colo aí antes de começar o culto. Está ali no colo da Marisa. Eu nem preciso orar para saber se Deus deseja que eu tenha outro filho. Não preciso orar. Todo mundo falou que combinou comigo. Crescer e tem coisa que já está revelado, né? Eu preciso orar a Deus falando assim: Deus, será que eu preciso cuidar bem da minha esposa? Eu preciso entender que a Bíblia já disse que ela é a herança que Deus deu para mim. Deus, eu preciso buscar a tua presença para criar meu filho? Claro que sim. Agora, eu não preciso ficar tentando entender qual é a vontade de Deus na criação do filho. Eu preciso ler Provérbios, aplicar Provérbios e está tudo certo. Então Paulo está falando o seguinte: essa é a vontade de Deus, o que Deus deseja de você. Isso aqui você não precisa fazer nada para você entender de uma maneira assim especial, específica. Não, já está revelado. Amados irmãos da Igreja Batista Nova Canaã, assim como a Igreja de Tessalônica, a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Se tem uma coisa que Deus deseja para nós e para o seu povo, é a nossa santificação. E aí Paulo vai explicar o que é santificação. Nesse contexto, é muito interessante isso, porque Paulo vai definir para nós o que é santificação por conta da vontade de Deus. Deus deseja que em 2023 você seja mais santo do que você foi em 2022. Amém. Aí é com você. É que nem o médico, né? O médico dá receita e fala assim: esse é o tratamento. Estou fazendo isso hoje.
Ah, pastor, mas em 2022 já fui santo. Beleza, esse ano está na hora de progredir. Lembra daquela canção? Cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de... Ou você vai querer estagnar? Você vai querer parar ou você vai crescer? Eu sempre digo à igreja, nós vamos parar ou nós vamos avançar? Vamos fazer isso? Vamos parar ou vamos avançar? E aí? Vamos progredir. Eu já li, pastor, a Bíblia 5 vezes, então nesse ano leia mais uma. Pastor, eu sempre fui fiel, seja mais fiel. Vamos buscar mais. E o que Paulo coloca é isso. Então, em primeiro lugar, a santificação é o cuidado de si mesmo, é a mordomia, toma conta de si mesmo. Dá uma olhadinha no versículo 3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aqui Paulo coloca a prostituição como o oposto da pureza. E nós aprenderemos isso lá em Levítico. Tem lá o padrão de pureza. Pureza cerimonial, depois tem o padrão de pureza moral, social, que tudo está revelado agora em Jesus. E nós temos esse padrão de pureza. Então, se nós não estamos no padrão de pureza, logo, tudo aquilo que não é puro é corrompido e perverso. Logo, nós estamos na prostituição. Então, qualquer coisa que não se enquadra na palavra de Deus, ou dentro do padrão de Deus, segundo Paulo, é prostituição. Então, nós precisamos nos abster, ou seja, ficar sem, abrir um espaço muito grande das situações pecaminosas. E aí Paulo está colocando, olha, a santidade vai se revelar na nossa vida com esse distanciamento das coisas que esse mundo está colocando. É tão interessante porque vivendo nessa sociedade a gente vai olhando as coisas, vendo a cultura, vendo a música, por exemplo. Eu não sei vocês, mas eu fico assustado. Parou um dia um carro do meu lado com uma música tão obscena, e eu falei assim, ai meu Deus, eu peguei o som do carro assim, aumentei, como diz o meu amigo, no talo. Aí Timóteo falou, ah, mas está muito alto. Eu falei, é melhor do que aquilo que está lá fora, porque o padrão do mundo nos leva à prostituição. O padrão do mundo nos leva a ter uma relação com o nosso corpo e com a nossa sexualidade de uma maneira pervertida. Veja que ele está falando aqui de sexualidade, que está falando de prostituição. Ou seja, Deus criou o sexo para o nosso prazer, mas para a glória dele. E é o diabo que quer perverter aquilo que Deus fez de bom. Então, se tem uma coisa que a gente precisa entender para esse ano, é a nossa santificação, é essa separação daquilo que não é de Deus. Ser convidado para ir num boteco é de Deus? Aqui que você tem que fazer? Ah, mas vai todo mundo lá do trabalho, pastor, sexta-feira é de lei, para eles, você se abstenha. E se eu não ficar encaixado no grupo e se a minha empresa mandar embora, Deus vai te dar outro emprego? Ah, mas todo mundo lá no meu trabalho, pastor, fica falando de homens. É a fala das mulheres. E o que a gente tem que falar para ela? Fala que seu marido é perfeito, entre aspas. Depois você fala para ele caminhar para a perfeição. Está tão na moda e está tão frouxa a nossa sociedade que a gente pensa que é normal. A gente liga a TV... Graças a Deus lá em casa a gente tem usado menos, vocês também? Cada vez menos. Ridículo. As músicas, as novelas, os filmes, até no pago a gente precisa ter um certo filtro. E o padrão hoje é ter vários relacionamentos, tá? A sociedade está aberta. O que Paulo está falando é o seguinte: a vossa santificação, precisa cuidar disso. Todo mundo sabe que eu moro em uma casa e a igreja tem a casa pastoral, correto? Sim? Eu levei meu carro outro dia, faz umas 2 semanas, para arrumar uma situação lá, que é um carro antigo, uma oficina específica. E ele falou assim, ó, por que você não trouxe os pneus para trocar e tal? Eu falei, tinha ali vários colegas ali de carro antigo e tal, não sei o quê. Eu caí na besteira de falar abertamente ali na roda, né?
Falei pro meu amigo lá que é o mecânico, falei, rapaz, sabe o que foi? É que eu não consegui passar na outra casa para pegar o pneu, então conserta só o rolamento da roda aí, depois mais para frente aí eu coloco os pneus novos. E ele entendeu perfeitamente. Só que o cara que estava do lado, ele já olhou essa história, essa conversa, essa prosa, a partir da lente da sociedade contemporânea, bateu no meu ombro e falou assim: é isso aí, amigão, homem de verdade é assim mesmo, tem 2 casas. Eu falei, não, deixa eu explicar. Aí o rapaz que me conhece e que é cristão também, falou assim: não, esse rapaz aí é pastor, tem a casa pastoral da igreja, eu comprei o pneu, não tinha onde guardar em casa, guardei na casa da igreja, não tenho 2 casas, eu não tenho 2 famílias, eu não vivo uma relação sexual ilícita, não pode ser assim. O meu dinheiro é só canalizado para casa, não é canalizado para outro lugar. E quando a gente conversa com várias pessoas do ambiente fora da igreja, a gente vê isso. Porque existem várias formas de prostituição ou não? A pornografia, que cresceu muito no momento da pandemia, é a prostituição ou não? Tem que falar para o homem, para a mulher, desliga essa droga desse celular, desse computador, e vai olhar para o seu cônjuge. Isso é ser santo. É deixar todos os afazeres do mundo e falar assim: não, a coisa mais prazerosa na vida é estar no meio do povo de Deus, cantando e louvando a Deus. E a gente chega no culto, primeira música que eles colocam para nós cantar é o quê? Santo é o Cordeiro. E a gente fica constrangido para ser mais santo. E a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Eu já disse isso, acho que 2 quartas-feiras passadas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai falar o seguinte: fugir da prostituição, fugir da impureza, fujam da aparência do mal. Percebeu que a conversa está torta? Ó, pé na tábua. Mas e as consequências? E daí Deus vai cuidar de nós. Seja fiel, busque a santificação, cuide do seu corpo. Receber uma orientação do médico e não fazer é, no mínimo, ser leviano. Mordomia. Cuida. O nosso corpo deve ser um corpo de honra. Dá uma olhadinha aí no versículo 5. Não com desejo de lascívia, como gentios procedem. Abrindo parênteses aqui, aquelas piadinhas, aquelas conversas meio maliciosas, aquelas conversas meio voltadas para a sensualidade, isso é coisa dos gentios, daqueles que não temem a Deus. Não é coisa para nós. E o nosso corpo deve ser conduzido em honra, em santificação, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então cuide bem do seu corpo, cuide bem de si mesmo, cuide das suas emoções. Não fique dividido nesse sentido com as coisas do mundo. Busque essa santificação. Não alimente a lascívia no seu coração, na sua mente. Não fique pensando nessas coisas. Não fique fazendo comparações com outras realidades. O nosso padrão, e eu preciso sempre reforçar isso, não para vocês, mas porque hoje a gente tem um alcance aí por conta das mídias, o nosso padrão ainda é a Bíblia, gente. Ainda é a Bíblia. Qual que é o padrão da nossa sexualidade? Está na Bíblia. Pastor, posso fazer isso ou aquilo lá em casa, lá com o meu cônjuge? Está na Bíblia. Está na Bíblia, está tudo certo. Pastor, como eu vou lidar com a minha sexualidade? Está na Bíblia. A gente precisa ensinar isso para as próximas gerações. E graças a Deus a nova geração vem surgindo entre nós com esse padrão. Qual que é o padrão do crente? Buscar o quê? O casamento. Simples assim. Na época que eu nasci, tinha algumas doenças que estavam sendo popularizadas por conta da irreverência social e também algumas doenças sexualmente transmissíveis. Eu lembro de uma frase que me marcou na escola bíblica dominical, quando o professor olhou para nós e falou assim: se vocês não querem se contaminar,
se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Casa. Não é verdade, casei, não tem problema nenhum, só alegria. Agora, casa como? Como? De acordo com a vontade de Deus. E se não conseguiu fazer de acordo com a vontade de Deus, dá para consertar? Dá para alinhar? Dá. Esse é o padrão de Deus para nós. Em segundo lugar, a santificação, o cuidado com a nossa relação com o nosso próximo. Dá uma olhadinha aqui, Paulo falando aí no versículo 6, após ele falar desse cuidado conosco, Paulo vai chamar a atenção para a nossa santificação em relação ao nosso próximo. Após ele falar da sexualidade, ele fala da língua. Em outras palavras, sabe o que ele está falando? Cuide da sua sexualidade, cuide do seu corpo, cuide da sua fonte de prazer e cuide também da sua língua. Tiago gasta muito tempo falando dos pecados da língua, mas Paulo aqui vai falar também. E veja que ele vai falar de fraude, versículo 6, e também de ofensa. Ele fala assim: cuidado como você usa a sua língua. Mais uma vez citando Billy Graham, ele fala assim: a fofoca é um dos graves problemas da caminhada cristã a partir do século 20. Porque nós precisamos e queremos falar de tudo, não é assim? As pessoas chegam para mim: pastor, qual que é a sua opinião disso? Parece que a gente tem que ter opinião sobre tudo. Eu tenho opinião sobre a Bíblia, sobre casamento, sobre filhos, sobre igreja. Agora, sobre tudo, não dá. E se a gente não tomar cuidado, a gente ofende as pessoas com a nossa língua, ou não? A gente defrauda com a nossa língua. Veja que ele usa duas expressões muito fortes: defraudar e ofender. Assim, e também fazendo uma colocação, nós vivemos em um tempo tão difícil, emocionalmente falando, que hoje as pessoas se ofendem por qualquer coisa. Tem até um livro que eu acabei de ler agora do Pondé, do filósofo, que ele fala assim, que nós vivemos na era do ressentimento. Parece que antigamente, algumas décadas para trás, pelo menos umas duas para trás, nós éramos um pouco mais resistentes. Não sei se vocês concordam comigo, mas hoje parece que a gente fica ressentido por qualquer coisa. Você chega e falou qualquer coisinha: ai, estou ressentido, ai, fui ofendido, ai, meu ouvido não pode ouvir isso. Ô pastor, pega leve aí com esses termos. Você fica falando de pecado, de santidade, de morte, de inferno. Isso não cabe nos ouvidos contemporâneos. Eu falei, Paulo já falou isso para Timóteo, lembra? Que no final dos tempos eles iriam se cercar de profetas, pastores e tal, de pessoas que iriam massagear o ego. E aí a nossa sociedade fica ofendida. Qualquer coisa que você fala: não, isso é ofensa. Dependendo de um tema que você toca: não, eu fiquei ofendido, fiquei magoado. Antigamente, quando um pastor ou a liderança chamava a atenção de um crente, o que ele fazia? O que ele fazia? 20, 30 anos atrás: vou pensar, vou refletir, vou mudar de postura. O que ele faz hoje? Ele troca de igreja, sai falando mal do pastor. Ou seja, isso aqui é ofensa. Ele fica ofendido. E aí ele vai defraudando. E defraudando é querer usar todos os meios para falar mal da pessoa. Então toma cuidado. Eu diria assim: se você sair da sua empresa, onde você trabalha, onde você tem a sua fonte de recurso, não saia defraudando a empresa. Agradeça, celebre. Vou detonar o meu chefe. É tão interessante isso, porque em todos os ambientes da sociedade nós estamos na avaliação, não é assim? Nós somos avaliados o tempo inteiro. De vez em quando eu pegava Uber, eu pensava, na minha ingenuidade, meio caipira de ser, que eu é que tinha que ficar avaliando e dando estrelinha pro cara lá, pra mocinha lá. Aí a mocinha falou assim para mim um dia: ô moço, eu estou começando agora, estou passando uma necessidade, eu tive que trabalhar com Uber, você não me avalia bem? Eu falei: sim, senhora. Aí cheguei em casa lá, falei: Natália, avalia bem a moça lá, que ela foi muito atenciosa, deu balinha e tal, não sei o que, avalia bem ela. Aí a Natália olha para mim e falou assim: mas você sabia também que você está sendo avaliado? Eu falei: como assim? Se você é um paciente chato, mala, não sei o que, eles também te avaliam.
Aí eu pensei assim, por isso que alguns rejeitaram a minha chamada. Ah, entenda isso. Nós somos avaliados o tempo inteiro. Será que nós estamos elogiando ou nós estamos defraudando? Comprei um produto no supermercado esses dias, um produto bem específico da minha alimentação, e veio o pão, uma bisnaguinha e tal, ela veio mofada. Falei, para ajudar a empresa, e estava fechado, o que eu vou fazer? Mandei um e-mail lá no saque, para ajudar lá. Falei, eu sou cliente de vocês, tenho uma restrição alimentar, mandei lá para a empresa. Eles me ligando, tal, não sei o quê. Atendi o telefone e falou assim, passa o seu endereço, aconteceu isso. Eu falei, não, só estou avisando, porque tem gente hoje em dia que pega as redes sociais e detona a empresa, escular. E eu sei que vocês são uma empresa séria e tal, o produto de vocês são bons. Aí ele mandou um brinde na minha casa. Mandou aquele lá, mandou um outro produto, mandou um bolo e tal. Fiquei 2 semanas sem precisar comprar. Falei, uau! Aí ligou o gerente da empresa. Falei, nossa, estou chique. E a fala dele foi o seguinte: faz um favor para mim, não denigra a imagem da empresa nessas plataformas digitais. Falei, por quê? Porque nós estamos aqui mudando de setor, uma pessoa saiu, tal. Então ele ficou com receio de ser o quê? Ofendido e de ter a imagem da empresa dele colocada nas redes. Eu fiquei pensando, se ele tem essa preocupação, porque isso já... A gente vai para as redes sociais e a gente martela, ofende, judia das pessoas. Olha o que Paulo está falando aqui, toma cuidado com a tua língua, não fica aí defraudando a vida do teu irmão, não fica ofendendo. E a gente às vezes sabe que algumas coisas ofende, e mesmo assim a gente não recolhe. Quem é casado sabe do que eu estou falando agora. Você sabe que algumas coisas, algumas falas, machucam e ofendem a pessoa que está do seu lado, sim ou não? O pai também sabe quando ele fala um negócio que mexe. E aí Paulo está dizendo o seguinte: se você sabe, recolhe, não ofenda. Se vai machucar, eu sempre converso com as pessoas que andam comigo, eu falo assim, olha, eu preciso fazer uma crítica. Alguns vão dar risada, né? Eu pergunto sempre assim, como que está a sua saúde emocional hoje? Aprendi isso com a minha esposa. Ela falou assim, tem que perguntar, tem dia que eu não estou bem, você vem e critica o negócio. Tem que saber se eu estou bem. Então eu falo assim para todo mundo, você está bem hoje? Estou bem. As emoções estão equilibradas, está tudo bem. Então posso pontuar uma situação, tal. Aí eu vou na minha médica, ela não fez pergunta não, ela pega e... Isso é ofensivo, é invasivo. E Paulo está falando o seguinte, olha, nessa matéria que ninguém defraude os seus irmãos. Toma cuidado com a língua. Porque eu quero falar o seguinte, Paulo, contra todas essas coisas eu aviso, testifico e falo o seguinte, Deus é vingador. E aí a gente fala o seguinte, a Deus pertence a vingança segundo Paulo, correto? E olha o que ele está falando aqui agora, fazendo coro com o que ele disse lá em Romanos. Deus é vingador nessas circunstâncias, ou seja, Deus vai vingar aqueles que não cuidarem bem da sua sexualidade e do seu corpo. Pasmem. E aí, nessa sociedade contemporânea, que usa o corpo de qualquer jeito, que não segue os padrões de Deus. Por isso que casamento para nós tem um padrão. E uma das coisas mais gostosas de ouvir das nossas crianças é o seguinte, pastor, a gente quer casar. Eu falei, opa, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aí meu filho falou para mim, falou, pai, estou achando a menina tal bonita. Eu falei, ai, glória a Deus, aleluia, Senhor, cuida dele, nesse tempo que a gente vive. E aí, para minha surpresa, a semana passada, alguns dos nossos adolescentes chegam para mim e falam, pastor, a nossa próxima turma de batismo é a nossa, nós queremos batizar. E a gente conversa com um, conversa com o outro, e não tem idade. Falei, ai meu Deus, eles querem se batizar. Graças a Deus, fala para mim, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Uma geração santa. Aí eu recebo ontem
as fotos deles aqui todos, os nossos adolescentes ensaiando, começando a aprender música, e eu falei: ai Senhor, obrigado, que essa geração seja santa, 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 santa. Depois eles vão comer um lanche, assistir um filme lá na casa da Marina, eu vejo eles cantando que o Senhor é santo, eu falo: obrigado Senhor, obrigado. Levanta entre nós uma geração santa, desde os nenezinhos, que eles possam possuir o corpo em santidade e honra, e eles não sejam conhecidos como pessoas fofoqueiras e que ficam falando mal da vida alheia. Não, que ao invés de fofocar e falar mal da vida dos outros, eles usem os seus lábios para orar por essas pessoas. Falei para meu filho, fulano de tal não tem solução pelo padrão humano. Aí o que ele falou para mim? Que aí que nós vamos fazer? Vamos orar por ele, todo dia. Um parente nosso, tem que orar por ele, não tem o que fazer. Já fizemos tudo, tem que orar por ele. E lembrar que sobre essas coisas Deus é vingador, e Ele vai pedir explicações para nós. A gente não pensa nisso. Deus é vingador. Você imagina Deus chegando para nós e falando o seguinte: o que vocês estão fazendo aí usando as redes sociais? Eu fiquei pensando nesses dias. Chegar aqui, por exemplo, Deus, o próprio Senhor Jesus coloca aqui meu WhatsApp aqui na tela, um exemplo. Ô Jefferson, vou mostrar para todo mundo o que você fica navegando na internet aqui. Vou passar aqui que você pesquisou no Google. Pensa nisso. Deus é vingador. E aí Paulo arremata falando o seguinte: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. O nosso padrão é pureza, coisa limpa, transparente, santa. O nosso padrão, eu sempre digo, não são jogadores de futebol, não são os políticos. Os nossos padrões estão aqui na igreja. Gente como eu e você, que apesar de viver num mundo corrompido, permanecem santos e irrepreensíveis para a honra e glória do nosso Deus. Timóteo, o padrão de homem está lá na igreja, padrão de mulher está lá na igreja, padrão de gente honesta está lá na igreja. E meu filho, como é meu filho, né? E se tiver um safado escondido na igreja, a gente disciplina o safado. Mas se ele vai ficar com a gente lá, é que ele fica incomodado, porque o nosso padrão é um padrão de santidade. Imagine um dia alguém olhar para a minha vida, assim como nós olhamos para a vida do pastor Júlio, e a gente fala o seguinte: eis aqui um homem que tem 50 e... Esses dias eu falei com ele, né, brinquei com ele, 50 e tantos anos de ministério com integridade. O meu pastor tem mais de 20 anos de consagração com integridade. E a gente olha para essa sociedade que não tem integridade, a gente fica tentando encontrar lá. Não, os exemplos estão aqui. Contar para as novas gerações que o padrão está aqui. Agora, finalizo com o versículo 8, Paulo falando o seguinte: quem rejeita essas coisas não está rejeitando a palavra do Jefferson e nem do apóstolo Paulo. Quem rejeita essas coisas está rejeitando a palavra de Deus e a atuação do Santo Espírito. Veja aí. Quem rejeita as coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Não rejeita essa mensagem, não jogue fora essa mensagem. Acolha essa mensagem como mensagem não do Jefferson, não de Paulo, mas vinda do Espírito Santo de Deus. Qual que é o padrão para nós, para 2023 e até que ele venha? Uma vida de santidade. E eu conto com a sua ajuda para ser mais santo. Eu gostaria que você contasse com a minha ajuda para que você seja mais santo em todos os aspectos. Conte comigo. Como diz os nossos adolescentes, jovens, estamos juntos nessa jornada. O dia que eu falhar, chega comigo e fala: Jefferson, melhora isso aí, seja mais santo nessa área. Eu vou falar para você: obrigado pelo toque, valeu. Vou cuidar disso, vou cuidar daquilo, vou cuidar do meu dinheiro, cuidar do meu tempo, cuidar da minha alimentação, vou cuidar disso e disso e disso. Deus nos abençoe.